A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. A perfeição técnica individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constitui a resultante das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na Terra e na esfera espiritual, porquanto o gênio, em qualquer sentido, nas suas manifestações artísticas mais diversas, é a síntese profunda de vidas numerosas em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações da espontaneidade. Trecho do livro Consolador, pelo Espírito de Emmanuel. Mensagem: Sentimentos, Arte. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11 horas e 2 minutos, sábado, 21 de setembro de 2024. Eu sou Clênio Barros e, através da Rádio Guarani Digital, estaremos juntos até às 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita, de número 1402, com a participação de Virgínia Barros, Marcela Laranjeira, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. A mensagem para nos harmonizar será Compromisso com a Consciência, do CD Momento Espírita, volume 11º, faixa 10. Logo depois, vamos abraçar vocês, ouvintes e internautas que participam conosco, aos sábados, e em especial aos aniversariantes da semana. Segue o Minuto Mediúnico com Marcela Laranjeira, os médios e sua casa mental. Como destaque, teremos a entrevista com Hugo Barros, do trabalhador voluntário do Hospital Patrícia Bacelar, que falará sobre a arte, referência ao Consolador, questões de 161 a 172, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos ver o que tem a ver arte com religião, com as nossas vidas, né? Nós, homens normais, podemos assim dizer, né? Participem, ainda há tempo. Mande suas perguntas e suas experiências pelo fone 97104-0960, 97104-0960. Se preferir, via e-mail pelo falecom@radioguarani.com.br. Finalizando, teremos um minuto musical com o CD Reencarnar, ou melhor dizendo, o CD A Vida Continua, faixa 2, Reencarnar. Bem, agora vamos nos tranquilizar, elevar nossos pensamentos, pedir a proteção de nossos anjos de guarda, para facilitar nossos entendimentos e as reflexões que chegarão para todos nós. Vamos ouvir a mensagem Compromisso com a Consciência, do CD Momento Espírita, volume 11º, faixa 10. Compromisso com a consciência. Você certamente já leu ou ouviu algum dia a notícia de roubo, incêndio, naufrágio ou explosão de algum bem móvel ou imóvel que pertencia a alguém, não é mesmo? No entanto, ninguém jamais ouviu ou leu uma manchete com os dizeres: foi roubada a coragem desta ou daquela pessoa. Foi extraviada grande porção de otimismo. Quem a encontrar, favor devolver no endereço citado. Ou então, incêndio consumiu toda a fidelidade de fulano. Ou, naufragou a honestidade de Beltrano. Enfim, nunca se ouve falar que as virtudes de alguém tenham sofrido assaltos ou outro dano qualquer. Todavia, isso acontece diariamente quando as negociatas indignas põem por terra a honestidade e a honradez deste ou daquele cidadão, que sucumbe ante grandes quantias em dinheiro ou favorecimentos de toda a ordem. No entanto, as virtudes que se deixam arrastar por interesses próprios não são virtudes efetivas, são ensaios de virtudes. Quem verdadeiramente conquista uma virtude jamais a perde. Contou-nos um amigo, jovem advogado, que labora num órgão público, que em certa ocasião estava com uma pilha de processos sobre a mesa, quando seu superior entrou na sala e tomou 2 daqueles processos e pôs de lado, dizendo-lhe: quero que você arquive estes processos.
O advogado perguntou por que razão deveria arquivá-los. E o diretor respondeu simplesmente: porque os acusados são meus amigos e me pediram esse favor. O moço, que tinha compromisso sério com a própria consciência, fez com que os processos seguissem seu curso sem interferir. Tempos depois, os acusados tiveram que arcar com as custas do processo e indenizar vários cidadãos aos quais haviam prejudicado de alguma forma. Quando questionado por seu superior sobre o ocorrido, o advogado argumentou que o fato de os acusados serem seus amigos não era suficiente para isentá-los da responsabilidade de seus atos. Se o jovem advogado não tivesse firmeza de caráter, poderia ter dado ocasião a que fosse registrado em sua ficha espiritual a seguinte anotação: este espírito sofreu em tal data um assalto da corrupção e da prepotência, e teve seus bens mais preciosos, que são a fidelidade e a honestidade, roubados. Felizmente, isso não aconteceu. Pense nisso. Toda vez que permitimos que nosso patrimônio ético-moral seja comprado ou roubado, ficamos mais pobres espiritualmente. Quando aplaudimos a corrupção e a ganância dos outros, somos coniventes com essas misérias morais e empobrecemos. Pense nisso e considere que vale a pena preservar esse bem tão valioso que é o seu patrimônio moral. Bem, queridos amigos, ouvintes e internautas, as reflexões estão chegando para todos nós. Há pouco menos de um mês vamos ter a chance de eleger nossos representantes. Poderemos pôr em prática toda esta reflexão que esse programa há de vir. Leva-nos a pensar. Bem, agora vamos abraçar Maria Inês, Aline Drielli, Célia Simão, Sander Genuíno, Cida Siqueira, Carolina Nunes, Andréa Bitu, Nilton Guilherme, José Edson, Daniela Maria Barros e Paloma Cerqueira. Vamos abraçar todos que fazem o N, o Hospital Espiritual do Nordeste, ao Hospital Espiritual Amor ao Progresso em Vitória, o Magali Ferraz em Timbaúba, o Maria Cláudia Martins em Prazeres, onde tudo começou, seu anexo 1 em Limoeiro, o anexo 2 na Austrália, o anexo 3 na Itália, o Hospital Patrícia Bacelar, esse mesmo aqui bem pertinho, em Camaragibe, aqui é onde estamos, o Maria de Nazaré em Pesqueiro, o Hospital de Caruaru, e um forte abraço ao SELEC, Centro Espírita Luz e Esperança Caridade na Várzea. Agradecemos a todos vocês que tornam melhores a nossa vida. Vamos aos aniversariantes da semana. Dona Socorro fez aniversário dia 8, domingo passado, esposa do nosso diretor da Rádio Guarani, Luciano Carvalho. Muitas felicidades. Inaldo Ribeiro, dia 15, Doris Canunfo, Iristeu Barbosa e Márcia Áurea, dia 16, Márcia Brasileiro e Elaine Rodrigues, dia 17, Marlene Batista e Pedro Júnior, dia 20. A todos vocês, muita paz, felicidade e saúde em suas vidas. E sigamos perseverantes no caminho do Cristo. Em seguida, um momento mediúnico com Marcela Laranjeira, os médios e sua casa mental. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema Os Médios e Sua Casa Mental, foi baseado na obra Estudando a Mediunidade, de autoria de Martins Peralva e obras básicas da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de nosso querido Naelson Coutinho. A ingestão de certos alimentos ou de bebidas alcoólicas ocasiona fatalmente a modificação no hálito bucal,
de quem os consome, podendo ser sentido pelo olfato das pessoas que estiverem próximas. O mesmo ocorre com os nossos pensamentos, que criam um fenômeno psíquico chamado de hálito mental, que é equivalente à natureza das forças que são emitidas ou assimiladas, podendo ser um hálito agradável e benéfico ou um hálito desagradável e nocivo, facilmente perceptível por pessoas ditas sensitivas. O autor da obra citada nos afirma que o hálito bucal seria determinado pelo tipo da alimentação ou da bebida que foi ingerida, enquanto que o hálito mental seria determinado em função dos tipos de pensamentos emitidos, com expressão de palavras ou não. Isso constitui o que se poderia chamar de ambiente psíquico de uma pessoa, cuja emanação seria a determinante de maus hábitos ou de hábitos salutares, os quais seriam sentidos pelos espíritos e pelos encarnados, quando dotados de vidência, pela coloração dos fluidos ou pelas sensações em seu campo magnético, quando dotados de sensibilidade. Diz ainda o autor supracitado, baseado na literatura espírita, que as ideias são criações do nosso espírito, as quais são incessantes e ininterruptas, que se projetam no espaço e no tempo, adquirindo forma, movimento, direção e tonalidade equivalente à sua natureza superior ou inferior. É essa qualificação fluídica, facilmente sentida pelos espíritos e pelas pessoas, que determina inevitavelmente o tipo e o caráter das companhias espirituais dos médiuns, em virtude das vibrações por eles emanadas. Se salutares, significa acompanhados de espíritos com certo grau de evolução. Afirma ainda o autor citado que uma mente invigilante atrairá entidades infelizes, vampirizadoras, porque certos espíritos profundamente materializados, arraigados ainda às paixões inferiores, nutrem-se e alimentam-se dessas substâncias produzidas por uma casa mental, quando irresponsável e deseducada, o que gera uma força de atração natural por uma questão de afinidade fluídica deletéria. E concluindo essa análise sobre os médiuns e sua casa mental, o autor da obra citada nos alerta que será muito difícil aos espíritos superiores utilizarem-se de modo permanente de médiuns que não são detentores da noção de responsabilidade, que são negligentes no cumprimento de seus deveres morais, que não cumprem com pontualidade as suas obrigações e que são inteiramente alheios ao imperativo da própria renovação no trabalho do bem, voltando-se mais para a exploração das paixões inferiores. Por isso, Emmanuel nos convida à seguinte reflexão: o perfume conservado no frasco de cristal puro não será o mesmo quando transportado num vaso guarnecido de lodo. Assim é uma casa mental, um frasco de cristal puro, ou um vaso cheio de lodo, ou ainda um jardim ou um lixeiro. Pensemos nisso. Caro ouvinte, não sinta solidão. Escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. Que brilhe a vossa luz. E até o próximo sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, caros ouvintes, belíssima mensagem, belíssimo trabalho, belíssima leitura. Agora estamos prontos, com a graça de Deus, com a assistência espiritual do nosso anjo de guarda, para iniciar a entrevista com Hugo Barros, trabalhador voluntário do Hospital Espiritual Patrícia Bacelar. Como foi dito, esse mesmo aqui do Camaragibe. Seja bem-vindo, com a graça de Deus, a casa é sua. Obrigado pelo convite. Lembrando sempre que o Hospital Espiritual Patrícia Bacelar funciona na rua Elisa Cabral, 170, aqui no bairro dos Estados, Camaragibe, com consultas de primeira vez aos sábados, de 12 às 3h30 da tarde. E a evangelização? Evangelização pela manhã, às 9 horas. Muito bem,
Muito bem. As palestras públicas já estão acontecendo, quer dizer, nunca pararam de acontecer, com a graça de Deus, né? E a que horas? Às 14h. 14h. Muito bem. Então vamos para o trabalho. O tema de hoje é um tema, eu acho que bem diferente. Deixa pensar. Vamos falar sobre arte. E vamos falar sobre arte tendo referência ao Consolador, pelo Espírito de Emmanuel. O que a gente pode entender sobre arte? Tem alguma coisa a ver com a religião? Como é que a gente pode entender? Bem, esse livro, o livro Consolador, ele surge na obra de Emmanuel, que é bastante extensa, como um livro que tende a posicionar o Espiritismo como a promessa do Consolador, feita por Jesus. Então, ele é dividido por etapas, onde justamente ele vai fazer essa composição entre religião, entre ciência e filosofia. A parte específica da arte, ela vai se encontrar dentro do capítulo 2, Sentimento, quando está se falando sobre a filosofia. Então, a forma como Emmanuel apresenta o conceito de arte, como ele apresenta o papel desse aspecto da experiência humana, faz com que a gente consiga justamente perceber que a religião e a arte, elas estão de forma inseparável ligada ao espírito humano. Do mesmo jeito que você tem a gravidade como sendo um efeito da massa, você tem a arte como manifestação, como um efeito da presença espiritual. Então, isso vai acontecer entre encarnados e desencarnados, e isso vai fazer parte da experiência humana como um todo. Muito bem. O estudo antropológico, vamos dizer assim, coloca o marco da arte como a primeira apresentação da inteligência humana. Porque até então, o homem trabalhava para se manter, assim como os animais. Uma diferenciação, podemos assim dizer que a confecção de ferramenta antecipa um pouco. Mas quando ele começa a retratar o seu dia a dia nas cavernas, né? Nas pinturas rupestres, nas esculturas que começavam a esculpir a própria pedra, em fazer um marco, antes mesmo da leitura, já denominava o sentido artístico. E como é esse desenvolvimento individual de cada espírito? Como aliar isso ao dia a dia? Acho que um primeiro elemento é a diferença que existe entre o que se fala de história da arte e a arte como manifestação da experiência humana. Quando a gente vai identificar isso na obra espírita como um todo, a gente observa que é necessário fazer essa distinção. Quando o homem das cavernas está ali trabalhando com as ferramentas, também é um trabalho artístico. Porque, essencialmente, o que a gente está falando aqui é que a arte é como uma impressão, não vou usar o termo aqui de uma impressão digital, mas uma manifestação física dessa subjetividade espiritual. Então, os dons do espírito, concedidos pela misericórdia divina, o pensar, o sentir e o querer, a vontade, elas se juntam e elas manifestam efeitos que a gente tende a chamar de arte. Especificamente quando a gente vai trabalhar dessa questão sobre a subjetividade. Nesse ponto é mais fácil as pessoas identificarem a arte como resultado de um processo subjetivo, mas na realidade você encontra vários elementos na história humana, como a confecção de ferramentas, como o desenvolvimento de vestuário, como a própria arquitetura. A arquitetura é um excelente exemplo dessa diferenciação. A arquitetura ela é uma arte clássica, no sentido tradicional do espectro. Ela faz parte, junto com a poesia, com a música, com o canto, com a escultura, de um conjunto de artes clássicas que são permeados assim da experiência humana. Então você tem o estudo da história da arte falando sobre esses aspectos, mas observe que a arquitetura ela também tem uma finalidade muito específica, que é a proteção da casa, a realização de um espaço para sair da caverna e começar a construir esses elementos. E de harmonização. Então existe uma finalidade e existe um direcionamento. Então a percepção dessa evolução, ela vai sim, individualmente, manifestar e mostrar qual é a posição espiritual daquele indivíduo. Você tem no produto e no resultado artístico um caminho de desenvolvimento pessoal, um caminho de desenvolvimento que reflete as escolhas e o momento
da composição daquele espírito em um determinado recorte. Quando a gente fala do espiritismo e fala das várias existências, você vai vendo que, encarnado ou desencarnado, o espírito está num caminho de autoeducação. E essa caminhada vai dando as características e os elementos de personalidade, de moralidade, que vão aflorando e se manifestando em cada nascimento. Então são desenvolvimentos em cadeia. Embora exista racionalmente um esquecimento, um véu que nos blinda um pouco das experiências passadas, essas características e as qualidades que nós desenvolvemos, nós trazemos conosco. Muito bem. Uma vez dito essa evolução que você disse que tem a questão da contemporaneidade, né, com relação ao tempo. Então, todo esse desenvolvimento está ligado à sociedade, como a sociedade vê. O que acontece, e a gente pode permear isso em nossos dias, é que alguns artistas parece que procuram deliberadamente chocar a sociedade, chamar a atenção sobre o seu trabalho, e às vezes ele constrange com a sua criação a sociedade ou alguns setores como religião, etnia. Isso, como a gente pode entender? Existe algum senso moral, e aí você falou a evolução moral do espírito como produtor e promovedor dessa arte para o artista? Não por acaso eu escolhi esse exemplo da arquitetura para que a gente pudesse trabalhar com ele. Por exemplo, se você observa o caminho da arquitetura na história, você observa que no passado existia uma preocupação dessa arquitetura pública do rei, a arquitetura pública dos elementos dos monumentos de adoração, e tudo isso você tinha a definição desse momento histórico arquitetônico a partir daquele instante. Da mesma forma, hoje em dia, você tem uma pluralidade dessa vivência de construções e casas e edifícios num sentido privado. Então observe o seguinte, do mesmo jeito que a arquitetura ela vai manifestando concretamente essas escolhas e as impressões de um determinado estilo, como você vê os casarios no centro da cidade, como você vê o tipo de construção de praças e alamedas, e ao longo do tempo você vai identificando transformações, a alma humana, individualmente, ela vai promovendo uma mudança e transformações, e essa manifestação artística, ela também vai projetando esse conjunto. Mas do mesmo jeito que a manifestação artística, ela é como uma fotografia da alma, do espírito daquele que a desenvolve, a sociedade, ela é a soma dessas fotografias e a soma dessas impressões espirituais que nós desenvolvemos como grupo. E é muito próprio da nossa época observar como várias pessoas encontram na adversidade, no choque, na luta, uma forma de engajamento. E é difícil você lidar com isso, porque isso vai tendo uma sucessão e uma instabilidade muito grande, e vários choques vão ocorrendo em sociedade. Mas isso é parte de um processo, como do mesmo jeito quando você observa o crescimento de uma criança. Ela vai, em etapa por etapa, ao atingir e conquistar elementos da sua independência e da sua cognição, lidando com as questões de simpatia e diversidade, junto aos pais, junto aos tios, aos familiares, aos amigos da escola, e cada vez mais abrindo esse leque social. Da mesma maneira, o artista. Não é o artista uma alma que é diferente da dos outros, mas ele percorreu um caminho onde essa expressão e essa transformação do que ele faz, do que ele sente, do que ele percebe, se manifesta com efeitos mais concretos. Mas isso tem uma jornada que passa muitas vezes pela adversidade. Agora, não existe aquele que vá fugir da responsabilidade daquilo que desenvolve. Então, seja o artista, ou o construtor, o médico, todos que estamos caminhando e desenvolvendo um caminho encarnado, somos responsáveis pelo conjunto de ações, como foi dito agora há pouco no momento mediúnico. Você tem uma casa mental. Então, o artista ele tem um dossiê, ele tem um corpo de obra sobre tudo aquilo que ele faz e desenvolve. Do mesmo jeito como cada um dos encarnados na Terra hoje. A questão sobre a arte é porque ela desperta, de fato, uma ressonância quando nós estamos falando de uma vivência em grupo, em sociedade. Porque aquilo que às vezes eu não consigo expressar, ao ter contato com a arte, ressoa em mim algo que eu não consigo
especialmente colocar em forma de letra, poesia, escultura ou arquitetura como maneira de construção. Isso sem falar das artes modernas, sem falar das expressões artísticas que se tem hoje em dia. Então elas são fruto direto desse conjunto de situações sociais que estão também em desarmonia. Então, naturalmente, vão surgir expressões artísticas que não estão necessariamente destinadas a um caminho evolucionário, mas é parte fundamental dessas etapas de construção e crescimento. Muito bem. Você fez lembrar um livro também de Emmanuel, do Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que é a Justiça Divina, né? Segundo Emmanuel, que ele diz o seguinte: uma sociedade desequilibrada é composta de indivíduos desequilibrados. E esses, ao desencarnados, vão trazer espíritos desequilibrados. Assim como o contrário, né? Quando você tem a harmonia, você tem a instrumentalização da beleza em várias artes, em várias ações, como você lembrou que até a confecção de ferramenta era uma expressão da arte. E sim, é uma primeira inteligência do ser humano, como um artista, como artista. Ele está criando de fato. Mas isso dá a liberdade do artista em sua criação, achar que a liberdade poética, né, pode conter tudo que passar pela sua mente. Existe esse crivo, como é que isso pode ser desenvolvido? Olha, existem várias correntes de discussão sobre isso. Pessoalmente, se a gente for pensar nessa integração entre arte e religião dentro de uma perspectiva espírita, e até mesmo falando da justiça divina, não é diferente de um processo de avaliação de uma encarnação como qualquer outra. Você vai perceber a validade e a importância de uma expressão artística pelos frutos. Perfeito. Então, o que acontece? Se você observa isso com atenção, a gente poderia trazer aqui como exemplo a perspectiva artística ocidental e oriental, para evitar um recorte sobre clássico e moderno, mas falar especificamente sobre isso. A fala de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, ele fala para uma sociedade ocidental, uma sociedade que tem um viés de pensamento e que enxerga a arte como um momento de inspiração, e que muitas vezes desconsidera todo o esforço necessário para chegar àquela expressão, mas considera como um lampejo de genialidade. Muitas vezes é colocado dessa forma. Isso. E quando você observa na tradição oriental, a arte ela é resultado de um processo de transpiração e dedicação. Então, eu vou colocar aqui esses dois exemplos. Você tem na figura ocidental as musas, que vão ser responsáveis por essa inspiração e trazer do divino, e o artista é aquele que consegue aprender um pouco e transformar em expressão. Mas você tem no Oriente uma perspectiva de que a repetição, a dedicação e o comprometimento com aquele caminho artístico, ele vai criar, pelo esforço, pela dedicação, pelo avanço, a construção das habilidades artísticas necessárias para aquela expressão em um momento. Então, vamos assim dizer que no Oriente se está predominantemente trabalhando a harmonia para aquilo acontecer. Exato, porque também existe um processo de desenvolvimento. Se você observar o que Emmanuel traz, ele diz o seguinte: olha, você está observando a arte na perspectiva da expressão momentânea, mas você está desconsiderando quantas existências foram necessárias para construir aquele aparelho sensível, que é o médium, o artista, o indivíduo, capaz de expressar aquela forma artística. Então, quando você observa dessa maneira, é muito mais fácil, dentro da perspectiva do Oriente, você imaginar e enxergar o seguinte: ele é um artista que produz tinta. Você pode encontrar hoje vários vídeos no YouTube e ver o processo japonês de desenvolvimento da tinta artesanal ou o processo japonês de elaboração, ou chinês, dos aparelhos de chá, feitos com argila e tudo mais. É um processo muito refinado, é um processo artístico de fato. Mas quando a gente observa aqui em Tracunhaém, bem próximo da gente, a feitura dos bonecos de barro, a gente já chama de artesanato. Então são distorções sociais, e eu estou trazendo esse exemplo porque fica muito mais fácil da gente aprender isso sem ser direcionado ou puxado por qualquer questão contemporânea.
Isso é uma questão histórica secular. Você tem muitas vezes uma pressa em separar e dizer o que é arte e o que não é, mas você tem que lembrar que, essencialmente, numa perspectiva espírita e religiosa, a arte é uma manifestação do espírito. Que seria uma construção. É uma construção. E ela tem, sim, momentos de epifania, quando você consegue perceber as coisas, ou você consegue harmonizar, mas você não observa o tempo de construção dessas habilidades. É, de fato, uma harmonia entre pensar, sentir e querer, que se moldam diante da situação e criam algum tipo de manifestação. Como, por exemplo, hoje você tem muito mais abertura para realizar e dizer que, poxa, fazer uma peça de roupa é arte. Porque o processo de materiais, de costura, de design, de construção conjunta, o que se chama hoje de economia criativa, ela está muito mais voltada e conseguindo ampliar o leque do que é artístico, justamente porque a gente está ampliando a visão de que a arte ela vai estar em todo lugar, porque a arte é indissociável do espírito. Todo ser humano possuidor de um espírito possui a capacidade e naturalmente caminha em direção de expressar cada vez mais a condição do seu espírito. Seja pela racionalidade, seja pelos sentimentos e pela junção deles junto com a vontade, é o que a gente termina encontrando como arte nas falas de Emmanuel. É um processo contínuo, mas sempre em saltos. E sempre tem as inspirações, sempre tem esse diálogo com o espiritual, mas sem dúvida é um processo pessoal de comprometimento e desenvolvimento. Nessa relação, e você, durante a sua explanação, né, anterior de algumas colocações, você colocou como a arte fruto desse trabalho, desse desenvolvimento. E essa leitura da arte vai dizer muita coisa do artista. Claro. Como trazendo para a poesia, através das formas literárias de se expressar, você guarda uma característica, um perfil do artista. É isso mesmo? Sim, sim. E assim, essa distinção de artista não artista, ela às vezes prejudica esse tipo de reflexão. Porque o que você está falando, isso aí no campo da psicologia, Freud já colocava, a pergunta ela fala muito mais sobre quem está perguntando do que de fato sobre o conteúdo. Então, essencialmente, quando a gente está observando isso, a arte que se manifesta por um determinado indivíduo, não vou chamar só de artista, mas seja ele quem for, ela se manifesta porque faz parte do repertório mental, moral, hábil, porque aí fala das questões da capacidade também de expressão da mão, do corpo. Se a gente pensar na dança, se a gente pensar na escultura, você tem duas artes em que a capacidade e a habilidade manual, de consciência e de inteligência corporal faz toda a diferença. Da mesma forma que um dançarino exprime e consegue, no movimento corporal complexo, transmitir e produzir arte, um escultor, ele através de suas mãos, ele exprime arte em outros materiais. Isso tem um papel para destravar e quebrar um pouco esse paradigma de que a arte é coisa de artista. Poxa, a arte é coisa de ser humano, a arte é coisa de gente. A arte é coisa de quem tem espírito para viver. Então, cada vez mais, quando a gente caminha no nosso desenvolvimento espiritual e a gente manifesta esses pontos e a gente começa a ter mais familiaridade com isso, mais a gente consegue reconhecer no nosso caminho essa harmonia que a gente tende a chamar de arte. Entendi. Vamos lá. Então estamos aqui entendendo a relação do homem, do espírito reencarnado, do projeto reencarnatório e a necessidade de se expressar na realidade dentro de um processo harmônico e construído ao longo do tempo. A pergunta é: acreditamos na reencarnação, acreditamos que tem um intervalo bastante satisfatório entre os projetos reencarnatórios. O espírito se prepara para isso? Como é que isso acontece? Se é que acontece. Para ilustrar essa diferenciação entre encarnado e desencarnado, vou colocar da seguinte maneira. Um espírito encarnado, ele tem uma impressão digital. Sim. Então, o movimento dele na Terra deixa essas impressões digitais por onde ele passa. E hoje a gente tem a prática forense que consegue identificar, localizar e provar que uma pessoa teve determinado caminho. Um espírito desencarnado, ele não tem uma impressão digital, mas ele deixa de ter movimento, ele deixa de ter um caminho de desenvolvimento desencarnado. Ele tem a esfera mental. Exatamente. Então,
ele tem a esfera mental, ele tem a esfera de vontade e ele tem a esfera de sentimento. Porque esses são dons do espírito. A arte, como a gente chama, é manifestação desses 3 dons do espírito. A arte não é manifestação da matéria, mas a arte se expressa na matéria, do mesmo jeito que os espíritos se expressam na carne, através das decisões e da construção de vida que eles têm. Então, quanto mais a gente caminha nesse processo de autoeducação, mais a gente observa que estar encarnado ou desencarnado não vai interferir no seu caminho de desenvolvimento espiritual. E não vai interferir no seu processo de desenvolvimento, se é que a gente pode chamar assim, artístico. Porque no período de preparação, e aí abordando diretamente a questão, no caminho de aprendizado não é que você se prepara para encarnar, é que você continua vivendo, continua se aperfeiçoando, continua se desenvolvendo no campo espiritual. Nos Agora, seus interesses. Quando exatamente você encarna, você aí coloca-se à prova no sentido de colocar e expressar na matéria aquilo que você desenvolvia e realizava um caminho no campo espiritual. Muitas vezes a gente tem, até mesmo na estrutura do pensamento espírita, essa lógica de que eu vou me preparar para encarnar. Quando na realidade a gente com isso perde um pouco a noção de que o objetivo não é necessariamente encarnar. O objetivo é continuar sempre avançando, continuar sempre buscando esse senso de completude. Determinados espíritos que já atingem um estado maior de desenvolvimento, eles não precisam desse estado de desenvolvimento na matéria, porque para eles a ação em matéria e fora de matéria é a mesma. Quanto mais a gente tem uma dissonância entre aquilo que a gente deseja ou que faz espiritualmente com aquilo que a gente faz e vive encarnado, mais a gente precisa aperfeiçoar e aí cria essa noção de se preparar para encarnar. Perfeito. Você fez lembrar o sepulcro caiado, né? A passagem de Jesus, que diz que uma coisa é o que você deseja mostrar à sociedade, a outra coisa é o que você é. Partindo desse princípio, como é que a gente pode entender, logicamente, aí, extrapolando a questão de gênio, Van Gogh e Picasso, que apresentavam a arte que, no momento, não tanto Picasso, mas Van Gogh, que no momento que ele produzia, não entendia aquilo como arte. Depois chegou até, isso alguns documentários é registrado de fato, que alguns dos trabalhos de Van Gogh foi encontrado como porta de galinheiro. E depois de encontrado, foi vendido por milhões e milhões de dólares. A sociedade, na época, não consagrava, como ele viveu, a míngua da ajuda do próprio irmão. Né? E quando desencarnou, depois de, não pelo desencarne, logicamente, mas a sociedade começou a observar, diante dessa evolução, a importância daquele trabalho. Por que ele estava tão fora da realidade? Como uma perspectiva distorcida de sociedade cria uma perspectiva distorcida artística ou de vida. Se a arte é a manifestação de expressão do espírito de quem você é, a validade dela é por si mesma, não depende dos outros. O que nos toca e nos sensibiliza tanto quando a gente lida com figuras como essa de Van Gogh, Picasso, e a gente tem uma lista enorme de artistas que passam por esse calvário, é justamente essa complexidade, essa sensibilidade, e até mesmo às vezes o sofrimento que está envolvido naquela forma de expressar. Aí a gente admira isso, cria um valor de diferenciação, mas observe, isso é meramente a expressão daquele cara como ele é, como cada um da gente. Do mesmo jeito que a arquitetura de antigamente representava um monumento do rei, e era o próprio rei e definia toda a sociedade, muitas vezes a gente, como ser humano, quer que a expressão do outro defina a gente como indivíduo. Isso é completamente irreal. Isso vem de uma percepção distorcida de que não é razoável estar se degladiando e se batendo para comprar arte, quando o objetivo deveria ser percorrer um caminho para que você manifeste arte, ou que você desenvolva a sua impressão espiritual e artística e o seu desenvolvimento no mundo, para que você sim também tenha condições de se expressar dessa forma. E aí você vai ter uma prática em torno daquilo que se chama arte completamente diferente, completamente diversa ao longo da história. Durante muito tempo não era concebível ao artista assinar.
Porque o processo artístico era dom divino, encaminhado por Deus, logo não faz sentido ter uma expressão pessoal. Exato. Esse desenvolvimento de assinatura e de atribuição de arte ao artista, ela vem de um processo específico histórico do Renascimento. Então os primeiros artistas, exatamente, que vão se identificar e colocar dessa forma, são a partir de uma matriz renascentista que coloca o homem no centro. Que não tem problema nenhum o homem estar no centro, mas o homem, ele é um centro relativo. Ele é um centro no sentido da individualidade, da presença espiritual, mas ele é um coletivo social e um coletivo enquanto humanidade. Então, quer dizer que há uma... Desculpa, pode à vontade, continuar. não, pode perguntar. Nessa condição, há uma relação direta de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento do homem, tendo a arte como expressão desse desenvolvimento, da sua harmonização, da sua inteligência ou do seu sofrimento, como colocaste? Observa também como é interessante. No passado, a arte não era, como expressão, não era permitida a todos. Por exemplo, as mulheres não poderiam exercitar os ofícios artísticos porque isso era restrito aos homens. Ou você não pode até mesmo expressar ou desenvolver um caminho artístico porque você tem o imperativo da subsistência. Então você sempre tem formas de exclusão. E na realidade, a arte é um efeito da espiritualidade. A arte é um efeito de você possuir um espírito. Então você vai naturalmente caminhar em torno dessa expressão. Você vai desenvolver em torno de um caminho e esse caminho vai ter uma maior expressão artística. Mas não é necessário você ter construído. A todo momento você está fazendo isso. A todo momento eu trouxe essa imagem da impressão digital, porque a todo momento você está deixando marcas do seu caminho. Então, você pode observar muitas vezes o que a gente falou anteriormente da arte adversa, daquilo que gera o confronto, daquilo que gera o choque, porque algumas pessoas acham, não, você não pode fazer isso como arte, você tem que percorrer um caminho, você tem que desenvolver-se, só quando você estiver nesse patamar de evolução é que o que você faz vai ser chamado de arte. Se a gente trouxer a figura do artesanato... Exato. Cara, a arte, ela se manifesta em todo lugar que tem um ser humano. Você vai encontrar um dos momentos mais tenebrosos da humanidade durante o Holocausto e você tem um momento riquíssimo de produção de arte. Picasso. Dentro dos guetos, dentro do momento de guerra, dentro desses processos de transformação. Então, a arte ela não espera porque ela é feito do espírito. Ele sempre vai estar manifestando. Então, aquilo que a gente vive hoje sobre o que se fala às vezes de uma distorção ou do desequilíbrio social é uma etapa na construção de uma expressão artística futura que a gente ainda não tem consciência do que vai se tornar. Mas, naturalmente, o processo de desenvolvimento e de evolução espiritual, da mesma forma que transforma o indivíduo, o espírito e a sua composição como identidade, vai transformar essa expressão artística. Você pode pegar qualquer artista consagrado e você consegue estudar as etapas e as fases. E, curiosamente, as fases mais maduras de muitos artistas não têm a mesma ressonância e o mesmo efeito, porque não criam tanto choque de adversidade na sociedade geral. Mas são as fases que os artistas têm maior apreço, muitas vezes, porque representam um caminho de desenvolvimento. Essa transformação pessoal que o indivíduo desenvolve e que altera a natureza do que ele está expressando como arte, vai promover justamente essa percepção de que a arte ela é um efeito da experiência humana. A arte é impossível você encontrar humanidade e não ter expressão artística, porque sempre isso vai estar atrelado à presença espiritual. Se você tem um espírito, você manifesta a arte em algum nível. Muito bem. Quando você coloca que os orientais têm a questão da transpiração e a gente começa a entender que é a questão dele não quer o imediatismo, ele quer um progresso tanto técnico como espiritual daquela representação. Você colocou também que o desenvolvimento dentro de uma sociedade é manifestada por todos os integrantes. Quer dizer que a arte vai, uma vez manifestada em seu total por aqueles membros da sociedade, isso vai trazer um benefício para a própria sociedade, mesmo sendo dentro dessa contextualização materialista? Não é só uma resposta financeira? Deixa eu responder isso com uma mudança de perspectiva. Se a gente estivesse aqui falando de ciência,
Às vezes as pessoas têm uma percepção de que a ciência afasta da religião. Perfeito. E isso tem uma frase conhecida no meio acadêmico que é assim, pouca ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima de Deus. Então, da mesma forma, a arte, ela tem esse desenvolvimento, ele tem esse caminho. Quanto mais você mergulha nesse autodesenvolvimento, quanto você mais mergulha nesse compromisso pessoal de desenvolvimento, mais você tem um retorno, no sentido da satisfação pessoal. E aí você tem o elemento. Eu trouxe o exemplo do oriental para fazer um contraste com a nossa perspectiva de Ocidente, mas existem, por exemplo, limites que é o seguinte: dentro de uma perspectiva oriental, ele vai primar tanto pela repetição e pela perfeição e pela harmonia que todo o resto do processo ele esconde e apenas manifesta o que existe de mais elevado, de mais harmônico, de mais... Então você tem... Quando eu falo artista no Ocidente, muita gente pensa num jovem. Quando eu falo artista no Oriente, muita gente pensa num velho. Então esses são efeitos dessa diferença e essa dissonância da percepção do que é arte e do que é ser um ser humano. E de valor e de perspectiva espiritual. Agora, dos dois lados existem benefícios e existem limites, dificuldades, adversidades que precisam ser trabalhadas. Mas dentro desse elemento, e quando a gente coloca aqui na reflexão espírita, é você entender que existe essa integração com o todo. Do jovem e do velho, de todo o caminho espiritual, para que você passe, reviva e retrabalhe e consiga ser mais íntegro em todos os aspectos. Não é o objetivo ser um artista e viajar e pensar, porque a gente tem uma preconcepção, dentro de uma perspectiva enquanto encarnado no Ocidente, que para ser um artista eu tenho que ser rebelde, eu tenho que ser determinada forma, eu tenho que fazer de determinado jeito. Isso é uma limitação. Não é necessário. Muito bem. Esse é um ponto bastante interessante, porque o artista tem que ter um fenótipo diferenciado, tem que ter o caracterizado como artista, né? Como você disse, ser transgredir, ter essa manifestação. Mas quando a gente pensa que os índios, para ter uma manifestação artística, ele precisava das beberragens, né? Alguns outros precisam hoje de algumas drogas lícitas e ilícitas para a manifestação. Não, eu só tenho essa amplitude de ideias, de mensagens, de recepção para minha arte quando eu atinjo tal ponto. E aí vem esse estalo. Isso é necessário? Essa é a diferenciação do artista em si? Olha, mais uma vez, eu acho que é importante justamente, vamos trazer isso para uma vida cotidiana. Muita gente fala que, eu utilizo a bebida alcoólica porque eu me relaxo e vou conversar mais e vou interagir mais e consigo ser mais agradável. Isso é um mito. Isso é uma muleta. Da mesma forma, você pode percorrer um caminho artístico sem qualquer tipo de influência de substância. Agora, existem expressões e existe todo um caminho entre uma coisa e outra. Estar numa condição plena de presença, talvez esse seja a grande diferença, por exemplo, do que a gente fala dessa imagem. Você falou da imagem do artista, da questão representando a nossa questão no Ocidente, mas também no Oriente você precisaria ter essa figura de um mestre. Isso. Então também são trejeitos falseados para tentar passar uma imagem, quando na realidade... Mas são bem diferenciados. Mas o que importa é a capacidade de você se expressar. Perfeito. A expressão de como isso se manifesta. Essa expressão, ela não está determinada pelas substâncias, não está determinada como você se veste. Agora, como você se veste também é parte dessa expressão. Do que você se alimenta, do que você ingere como indivíduo, é parte dessa expressão, é parte desse templo mental, que a gente já falou aqui mais cedo no Minuto. Então, essa caminhada é uma caminhada de transformação e de emancipação, para que você perceba que não existe necessidade, porque a grande necessidade é ser quem é. Agora, e aí por isso que no Espiritismo a gente traz também a filosofia. A filosofia aí é determinante. A filosofia é o fator diferencial que lhe ajuda a responder o que significa ser você. Quando você começa a mergulhar nesses elementos, e é por isso que é tão importante trabalhar essa trimembração da religiosidade como ciência, como religião e como filosofia.
Porque a filosofia ela vai intermediar esses pontos de tensão e lhe ajudar a perceber o que é esse processo. Muito bem. Estamos quase que chegando ao final dos trabalhos, não é? O que acontece é que essa visão de arte, às vezes, não é uma visão comum do homem normal. Porque a primeira expressão é que não temos tempo para arte, né? Não temos como valorar a arte, porque a minha preocupação é com a materialidade, é com o dia a dia, é com o meu sofrimento, são os carnês, são os cartões, é a aquisição, é a minha saúde, é meu remédio. Mas a arte interfere, de fato, no nosso bem-estar, no nosso desenvolvimento. Como é que ela pode? O que ela vai diferenciar? Veja, no nosso dia a dia? É aquilo que eu estava falando anteriormente sobre a presença. A arte, ela é uma manifestação de uma presença de espírito. E quando você está presente, espiritualmente, íntegro, atento ao seu caminho, ao que você desenvolve, você sente um bem-estar. Você sente uma coerência, uma integração. Do mesmo jeito que quando você age muito sem pensar, em bastante desequilíbrio, você sente essa separação. Tanto que o termo próprio de religião fala dessa reconexão, fala dessa aproximação entre o divino e espiritual com o material. Então, essa percepção artística, ela tem esse efeito de ressonância. Então, por isso, quando a gente se depara, quando a gente entra em contato com a arte, a gente muitas vezes, mesmo sem ter percorrido aquele caminho de desenvolvimento do artista, sente um bem-estar por correlação. Mas também, às vezes, sente um mal-estar quando aquela expressão artística vem da adversidade. Nesse processo, quanto mais eu consigo ter inteireza sobre o que eu sou, dentro de uma perspectiva filosófica, eu consigo fazer e aproveitar as ressonâncias positivas e consigo mitigar as ressonâncias negativas para que não atrapalhem ou não me levem ao desequilíbrio. Mas já existem relatos, por exemplo, de pessoas que veem um quadro e ficam tontas, ou vomitam, ou sentem um mal-estar físico, porque existe esse processo. E também, quando a gente fala do cinema como arte moderna, você tem esse processo, você tem essa ressonância imediata. Então, o contato com a arte, mesmo que seja através da expressão de outros, promove na gente uma transformação pessoal. Então, sim, ela faz diferença. Ela, sim, é capaz de nos oferecer um avanço e um auxílio nessa subida de autodesenvolvimento. Contanto que a gente tenha essa curadoria e esse cuidado de saber que, assim, você tem acesso a tudo hoje. Mas o seu critério no zelo da sua casa mental, do seu ambiente mental, vai falar justamente se você vai ser um jarro de lodo ou um cristal perfumado. E aí são questões e vivências e todo mundo aqui vai arcar com as consequências das escolhas que faz. Naturalmente, a discussão sobre arte ajuda somente a gente a perceber essa situação. Muito bem. Estamos chegando ao final do trabalho, graças a Deus. Trabalho muito bom, belíssimo, porque deu uma nova configuração à questão da arte dentro da conotação da importância do homem, do espírito, da evolução, onde cada um de nós está buscando essa harmonia, não é? E você colocou que todos nós, mesmo diferenciados de escala, mesmo em progressão, é possível isso acontecer. Então peço as considerações finais, lembrando que todos aqueles nossos ouvintes e internautas têm toda a parte do mundo, porque hoje, através da internet, que também é uma arte de comunicação, atingimos vários ambientes, várias pessoas, e todas em busca dessa harmonia. Nos ajudem. É importante, se eu puder colaborar com algo, é dizer às pessoas que confiem nesse caminho de autoeducação. A gente está encarnado num processo de avanço e de realização de encontros. E esses encontros vão ser profundamente afetados por nossa expressão pessoal, espiritual e artística. Então, a lembrança de que o que a gente faz ressoa nos outros, da mesma forma como aquilo que os outros fazem ressoa na gente, nos ajuda a ter uma percepção melhor de como caminhar nessa estrada. Com um respeito e com a percepção de que nem tudo aquilo que vem do outro eu preciso
levar a tomar ferro e fogo, e nem tudo que sai de mim também está nessa condição plena de ilustração, de iluminação. Então, entender que isso é parte de uma caminhada e que a tendência e o caminho dessas expressões artísticas e culturais e pessoais é transformar-se, é um via ser. Por isso que é sempre necessário estar atento aos caminhos e o que existe de nova expressão. Porque essas expressões artísticas, elas estão mostrando o que essas novas gerações estão trazendo do plano espiritual. E quais são essas necessidades e quais são essas carências. E até mesmo, diante dos processos de adversidade, acolher e perceber que isso é uma fase de transição. Isso também vai passar. O bom e o ruim, o que agrada e o que desagrada, vai se transformar e vai se modificar. E isso vai contribuir com o nosso caminho espiritual em última instância. E manifestar a nossa identidade. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Muito bem. Só agradecimento, Hugo. Parabéns pelo trabalho, com a graça de Deus. E que venha mais vezes. Precisamos aprender. Sem problema também. Precisamos aprender, e que puder e quando quiser é só chamar que a gente está aqui. Graças a Deus. O entrevistado da próxima semana será o Wellington Ramos, também trabalhador do Hospital Espiritual, trabalhador voluntário do Patrícia Bacelar. Esse aqui de Camaragibe e do qual Hugo faz parte também. E que falará sobre a vida futura. Hugo já deu todo o entendimento. Vamos ver que vida futura o Wellington vem nos trazer e nos orientar. Vamos agradecer ao Criador pela oportunidade de servir a divulgação cristã. A Rádio Guarani Digital, através de Luciano Carvalho. Na técnica, Eduardo Albuquerque. Aos colaboradores, a Hugo Barros, entrevistado de hoje, brilhante. Graças a Deus, nova perspectiva do que é arte. Muito bom. A Zeca Piquet, que hoje está em outro tipo de atividade. A Virgínia Barros, a Marcela Laranjeira, pelas participações. Que fiquem com Deus. Desejamos uma semana de muita paz e aprendizado. E de acordo com a nossa vontade e os nossos merecimentos, ou melhor dizendo, com a sua vontade, a vontade de Deus e os nossos merecimentos, aqui estaremos na próxima semana. Vamos ao Minuto Musical com CD de músicas espíritas. A Vida Continua. Faixa 2 com Ricardo Andrade, Reencarnação. Não cede sintonias. Em seguida, Conexão Cultural com Joaquim Freitas. Muito obrigado. Que cai, que vem, que faz ressurgir uma flor. Como a chuva que traz mais um pouco de paz ou uma gota da dor. Deus nos dá sempre uma chance de ver o amor. Reencarnar é perdão, é ternar emoção, um pouquinho de luz. É não ligar pra idade, fazer caridade como fez Jesus. Fazendo antigo inimigo, mais novo amigo da nova lição. É construindo agora paz no coração. Fazendo antigo inimigo, mais novo amigo da nova lição. É construindo agora paz no coração.